Jesus. Isaías capítulo 6, perdão, irmão, se eu não falei direito. Versículo 1, tá bom? Vamos lá. O chamado de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retiradas do altar com uma tenaz. Com ela, tomou a minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, amados? Você sentar em nome de Jesus, bota a sua Bíblia aí ao lado. Queria que vocês prestassem atenção à palavra do Senhor em nome de Jesus. A palavra do Senhor ela vai trazer para nós algo mirabolante, algo extraordinário, um momento divisório na vida de Isaías. É bem verdade que o que aconteceu com Isaías parece que acontece conosco todos os dias, e todos os dias isso tem sido uma notória na vida do crente. Isaías vai ser guiado pelo Espírito Santo, pois Isaías nós conhecemos que falava no altar, profetizava no templo, levava a palavra, queimava incenso. Era um homem que temia Deus e conhecia a sua santa palavra. Mas, em um determinado momento, algo acontece, e isso é da parte do Senhor, e move o coração de Isaías, para que Isaías saia da sua, como eu posso dizer, da sua geografia natural, carnal, entre na geografia espiritual, e naquele momento ele passa a ver com seus próprios olhos e reconhecer o Deus que ele muitas das vezes anunciava diante das pessoas, diante das ruas, até no templo, mas que por momentos e decisões a sua experiência não estava ali firmada no Senhor. E a Bíblia vai dizer que Uzias morre, e Isaías, em um momento de talvez medo, nervosismo, vendo toda a necessidade do povo de Israel, Isaías corre ao templo e ele começa a falar com Deus. Eu vou parar aqui, depois eu volto na vida de Isaías, mas antes eu queria que vocês ouvissem um pouco da parte de Deus a respeito de Uzias. Amém? Abra suas Bíblias novamente e deixem guardado aí Isaías 6, e eu vou falar com vocês em 2 Crônicas, número 26, eu vou falar alguns versículos apenas, mas vocês guardem Isaías 6, por favor. 2 Crônicas 26. Quantos acharam, diz amém? Mas não precisa de se colocar de pé para não ficar no levante sempre. Amém? Versículo 1. Crônicas, 2 Crônicas 26. Então todo o povo temeu a Uzias, que era de idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar do seu pai, Amazias. Ele edificou Arote e restituiu a Judá, depois que Amazias descansou seu pai. Eram os dias de idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Pula, versículo 5. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor a Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez. Aleluia. Versículo 10. Também edificou
edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Tinha Uzias um exército dentre as armas que saiu à guerra em tropa, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel. E Mazerias, oficial sob direção de Ananias, um dos príncipes de Israel. Pula para o 16. Mas havendo fortificado, exaltou-se o seu coração até se romper. Foi infiel ao Senhor, seu Deus. Entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes, homens do Senhor corajosos. Volta lá para o pula para o 20. Quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também os sacerdotes, viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo depressa saiu, visto o que o Senhor o ferira. Amém, queridos? Então, deu para ter um resuminho da vida de Uzias. Uzias prosperava enquanto ele buscava ao Senhor. Amém? Salomão é morto, Salomão morre, o povo de Israel, a nação de Israel, é dividido em dois reinos, reino do norte, reino do sul. Jeroboão reinava sobre o reino do norte, Judá sobre o reino do sul. E sucedendo cada dia, cada reinado do seu reino, um dia Azarias, um dia, aleluia, como eu falei, Isaías. E a Bíblia vai dizer que Isaías começa a reinar sobre Israel. Em toda essa trajetória, tanto de Jeroboão quanto de Isaías, até Uzias, o povo de Israel prosperava de uma forma poderosa, porque esses homens clamavam ao Senhor, esses homens buscavam ao Senhor. Só que em um determinado momento, como é muito notório em nossas vidas, como eu disse aqui no começo, isso parece muito com a igreja nos últimos dias. Enquanto nós estamos na presença do Senhor, nós vivemos dias abençoados, amém? Dias de lutas, dias de prova, mas o Senhor em tudo é conosco. Mas ao longo dos anos, parece que o Evangelho ele vai se tornando desatório em nossas vidas. Parece que o Evangelho vai se tornando um fardo. Eu quero te encorajar dizendo que a missão mais fácil do Evangelho é o momento onde você aceita o Senhor Jesus Cristo. Sabia disso? A parte mais fácil do Evangelho é quando você confessa o Senhor e fala: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que é uma festa no céu. Os anjos louvam, os anjos glorificam, amém? Pois você tomou uma decisão de reconhecer diante dos homens que só existe um Senhor. E esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo, amém? Nesse momento a Bíblia diz que é uma festa no céu. Eu acredito e aponto que esse é o momento mais fácil do Evangelho. Só que, na verdade, o momento que vai apontar para a nossa salvação não é o momento que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, é o momento que morremos com Ele vivo nessa terra. Posso ouvir amém? Porque Ele vivo está dentro dos nossos corações, queimando através do Espírito Santo de Deus, amém? E a Bíblia diz que se nós permanecemos firmes com Ele, até a consumação do século, Ele nos receberá diante do Pai. E o Espírito Santo fará que a palavra do Senhor Jesus Cristo queime ardentemente dentro de nós, e dia por dia nós vamos batalhando, caminhando, não desistindo, e o Senhor dirá diante do Pai: entra comigo, servo bom e fiel. Amém? Então o Senhor ele vem trazer para nós a vida de Isaías, e dizendo: Isaías assim, no dia que o Senhor me permite olhar para Ele, foi o dia que eu me senti com perda. Eu quero te convidar, te encorajar a olhar para dentro da tua vida e analisar as perdas, que muitas delas são permitidas pelo próprio Senhor para te tirar da zona de conforto. Amados, o Senhor ele promove as guerras, diz a Bíblia. O Senhor ele faz o ímpio até para o dia mau, diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz que na reunião do justo só
só reinará os justos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Isaías, ele vivia de uma forma abençoada, vivia no povo de Israel, falava do amor de Deus, mas não reinava. E o seu ministério, o seu propósito estava ali enterrado. E a Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, os dias seriam abreviados. E por amor a nós, o Senhor abreviaria esses dias, porque a iniquidade aumentaria, e por amor a nós, o Senhor cessaria os dias para que alguns fossem salvos. E esses salvos somos nós, amém? Com Isaías era a mesma coisa. Isaías estava conformado com o evangelho que ele estava vivendo, com a pouca intimidade que ele tinha com Deus. E eu disse que parece como um tempo chamado hoje, porque muitos de nós viemos à igreja, caminhamos na cela, ouvimos os louvores e dizemos pela fé, mas muitas das vezes o gás acaba e a gente questiona Deus: Senhor, onde o Senhor está? Que não viu o meu gás acabar, não é assim? Muitas das vezes vem as circunstâncias: Senhor, por que dessa luta? Por que dessa prova? Senhor, por que desse vento? E esquecemos que de fé em fé o Senhor vai nos alimentando, de fé em fé nós vamos vencendo, de fé em fé, de obstáculos em obstáculos, o Senhor vai se revelando a nós, pois o ouro e a prata tudo é dele. Então tudo que a gente precisa é continuar confiando e acreditando nele. Só que nós só vamos confiar e acreditar quando as ondas vêm em nosso barco. Isaías estava conformado com o tipo de evangelho que ele estava vivendo. E o evangelho, amados, levado para o dia de hoje, sendo do evangelho, saindo do dicionário, o evangelho é transformação de vida. Você sabia disso? O evangelho é retornar, o evangelho é mudar de rota. E o propósito do Senhor para nós é todos os dias em que venhamos ser o evangelho dia após dia das pessoas ali fora. Eu vim alguns dias na igreja, semana passada, melhor dizendo, e vi pessoas aqui na porta discutindo, e pessoas na porta da igreja bebendo e brigando. E eu me falei com Deus mesmo dentro de mim, eu falei: Senhor, que evangelho é esse em nome de Jesus? Onde os demônios passam na porta e não são expulsos e libertos, mas tomam um pinga na porta da igreja. E isso ficou irmão falou: meu Deus, e se isso não te incomoda, é necessário hoje você pedir ao Senhor: Senhor, revela ao Rei os dias que está dentro de mim, que está me fazendo ser frio, tão omisso à tua presença, tão confiante ao homem, tão acomodado, que eu estou dependendo de alguém que me leve para ti, mas sendo que o que eu preciso é clamar ao Senhor dia após dia. Eu não preciso de alguém que me leve quando já tenho o Espírito Santo que me leva diante do Pai, até que os gemidos e meus limites. Os dias é necessário morrer dentro de mim, de você, queridos. Diz a palavra que ele é um homem bom. Eu não vou brigar da atitude errada de Uzias, ou dizer que ele é um homem mau. Não, ele teve uma ação ruim, tomou uma decisão pecaminosa, ao ponto do próprio Deus não ferir com lepra. Misericórdia, amados. O Senhor não fere na terra. Ele não podia ver a mazela que estava dentro dele, mas as pessoas viam. Amados, cuidado em nome de Jesus, pois a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, o Senhor poda, o Senhor corta, o ramo que não dá fruto, o Senhor vai e joga no fogo. Por que o Senhor faz isso? Para que outro ramo nasça e dê fruto, querido. Amados, aquele homem não viu o problema que ele causou para ele, mas eu quero te dizer: você pode não estar tendo noção daquilo que você está fazendo, mas Deus está com os seus olhos atentos e te contemplando pelo alto trono, e diante dele nada fica oculto, nada fica em secreto. Ao mesmo tempo que Deus te vê, Satanás te vê, está pronto, preparado para pegar a tua semente de desonra e preparar o terreno que vai te levar ao fracasso, ao luto, uma enfermidade. Uzias era um homem bom, prosperava. Há quem diga que Uzias era engenheiro, há quem diga que Uzias era um capitão de guerra. Se você ler a Bíblia, ele era um homem que fazia armamento velho, ele fazia aquelas catapultas, sabe, aquele armamento que lança as pedras e vai lançar lá no outro campo, lá na outra margem do rio, sabe? Ele fazia armamento velho, a Bíblia diz que ele vai à guerra, ele peleja contra os filisteus e ele vence. O Senhor
Senhor era com ele, com homens grandes, com gigantes, ele prosperava. A Bíblia diz que ele cavava poços, ele trazia recursos para o povo de Israel, ele não deixava o povo que estava debaixo das suas salvaguardas, debaixo das suas subordinagens, com fome, com necessidade. Você consegue imaginar e ver a sua vida como os dias, das coisas boas que ele fazia? Eu quero te dar um exemplo. Quantas das vezes você ora para que o Senhor traga providência sobre a sua casa? Muitas das vezes os seus nem conhecem a palavra, mas você está ali cavando poços, em oração, buscando a Deus, com gemidos, com lágrimas, e o Senhor, pela tua fé, pelo amor que tem por você, pela tua fidelidade, Ele faz o quê? Ele traz a provisão. Você acha que naquele povo de Israel não existia pessoas ruins? Pessoas que pecavam, que blasfemavam, que questionavam? Mas por a fidelidade de Deus existir para o homem, lá quando ele fez o fundamento das águas e colocou no arco-íris e suas luzes, ele fez uma promessa. E por amor a mim, a você, ele não destruiria o mundo. Porque se fosse levar em consideração os nossos pecados, nós já teríamos sido consumidos. Posso ouvir amém, amados? Mas o Senhor, por seu amor e graça, ouve a oração do justo, de um fiel e abundante graça derramada sobre a casa do justo. Amados, lá com Israel também tinha um povo ruim. Lá naquele povo chamado de Deus, aquele povo que tinha unção, e o Senhor virá a Nova Jerusalém, a graça vai vir sobre lá. Amados, o que eu quero dizer com isso? Nós, por alguns momentos, não sabemos se somos Isaías ou sabemos se somos Uzias. Lembra da história de Jonas? Jonas tinha uma missão: entrar no barco e ir para uma cidade. Mas ele vai para outra desobediência. Que culpa tinha aquele capitão? E quem era Uzias na vida daquele capitão? Se não o próprio Jonas. Amado, eu como líder, o irmão Sérgio, o irmão Charles, os demais líderes, pastor Belmiro, nós não temos a capacidade e o poder, aleluia, de curar a tua lepra, nem muito menos, aleluia, de mostrar para você qual é os dias que você está vivendo. Mas nós, como líder, podemos pedir com a direção do Espírito Santo, em oração, e te instruir a abandonar os dias que muitas das vezes tenta consumir o teu coração, porque outrora você está bem na presença do Senhor, mas por algum momento a ganância, a usurpação, a vontade, o conforto, a monotonia tira o teu coração da presença de Deus. E a prova disso é que muitas vezes você vem para essa igreja com calor que está lá fora, com calor que está aqui dentro, você está ouvindo a palavra e você está dormindo, apagado na fé, não desfrutando do melhor, que é a palavra que cura, que liberta, que traz transformação. E a Bíblia diz que alguém tem ouvido outra voz e é voltar que lhe manda a bênção. A bênção está passando. Se você entender, você vai dizer: ei, Uzias, eu não te aceito mais. Amados, Uzias é uma bênção. A Bíblia vai dizer que por um momento ele deixa a ignorância, a usurpação tomar dentro do seu coração, e ele vai ao templo, e ele vai querer oferecer o holocausto. E Azarias se levanta junto com os profetas e fala: ei, você não pode fazer isso. E eu abro uma dentro aqui, uma janela de pensamento, e faço você pensar, e você olhar para dentro de você, e pedir para o Espírito Santo te dar direção para que você analise aquilo que você acha que é certo fazer. E porque o líder não fez, ou o pastor não fez, e você quer colocar a mão, passar na frente dos outros, eu peço que o Espírito Santo te discirna, para que você não ache que eu estou te julgando, te apontando, que o Espírito Santo traga a tua mente e você fala: Senhor, o que eu tenho feito de errado, ainda que eu tenha boa vontade, mas que não é para me fazer, porque o Senhor não mandou eu fazer. Isso tanto para o lado bem e correto, como para o lado mal, do Espírito Santo, que convence o homem do pecado da justiça, te confessa hoje em nome de Jesus. Os dias lembram do tempo, pega o incenso e vai sacrificar. Olha lá do alto, ele pega, e ele quer apontar, e ele quer levar para o Senhor o que não compete a ele. Amados, Deus não multiplica porcaria. Se Deus não te mandou fazer, não faça. Deus te manda orar pelos que
chorar pelos que choram e orar uns pelos outros. Amados, Uzias entra no templo e quer sacrificar a Deus pelo povo de Israel, pelos pecados, mas não compete a ele. O papel dele era reinar com excelência. A Bíblia vai instruir que ao homem compete morrer uma só vez, e após isso segue o juízo. O juízo. O que eu quero dizer com isso? Para que você entenda. Eu já falei que deixa os mortos velar os seus, mas enquanto a vida nós temos que orar mais. Enquanto a vida nós temos que orar. Nós temos que clamar para o alto peso, levar os irmãos que estão mortos espiritual em oração para que o Senhor o acenda, que o Senhor o mexa, o levante de volta e eles possam caminhar no caminho da palavra do Senhor. Mas o que tem a ver Uzias fazer isso como rei? O papel dele era reinar, o papel dele era instruir, discipular e exortar. A exortação é para o sacerdote, mas na sua casa você é um rei. Você está entendendo? Você tem que direcionar, mas você tem que orar. Se Deus não mandou fazer, não faça. Mas é bem clara a palavra do Senhor. Eu não vou ficar colocando pontos para você imaginar. Deus mandou separar, Deus mandou. Não, você conversa com o homem. Diz a Bíblia que você precisa buscar com diligência a palavra do Senhor. Uzias, por ser rei, ele falou: vou sacrificar. O poder está sobre mim. Muitas das vezes a ganância sobre nós. O pastor está demorando, eu vou fazer. O irmão Sérgio não quer fazer, eu vou fazer. Não faz isso em nome de Jesus. Se apresenta diante do exército de Cristo, diante do general que é o Senhor, e fala: pastor, o que eu preciso fazer na tua casa? Mas a Bíblia vai dizer que Uzias é ferido com lepra, a vergonha é exposta, e eu quero dizer para você: não brinque com Deus em nome de Jesus. E Deus fala claramente comigo, desde o momento que o pastor me disse a palavra: amados, não faça o que não é para você fazer, querido. Deus te mandou vir para a igreja, venha com ânimo. Deus te mandou mexer na mídia, mexa com ânimo. Deus te mandou tocar nesse altar, para vir com ânimo. Deus te mandou orar, vir com oração. Ore, venha com ânimo, em nome de Jesus. Eu não vou ficar forçando palavras, porque o Espírito Santo me convence. Há tantos probleminhas pequenos, como um tupi que ninguém vê que está na porta. Só vê aquela revoada, mas ninguém viu o exato momento que o cupim mordeu a porta e entrou. Alguém já viu essa vida? Mas nós vemos o quê? Os vestígios, as asinhas, a sujeira, o farelo no chão, e a gente sabe que aquela porta, aquele batente, aquele imóvel, aquela matéria chamada madeira está contaminada por uma praga. Queridos, quem tem ouvidos ouça. Alguém em algum momento falou: ei, cadê o sacerdote? Vai sacrificar. O pecado do povo de Israel tem se levantando. Os dias falou: opa, eu sou rei, eu vou fazer. Deus não mandou. Deus mandou você honrar os seus líderes, honrar por eles, honrar e orar por Israel, para que haja paz. Deus mandou você buscar ao Senhor e com obediência sujeitar o teu líder, porque ele vela. Deus não mandou você se levantar, falar, bater o pé, chutar, bater no peito, porque nós não somos ninguém. Eu nunca tive vida daquela ponto que escuta comigo. Nem a bolacha daqui, nós não tive quem somos nós. E tudo isso acontece. Uzias é expulso do templo. E amados, eu não sei o final de Uzias. Para por aí. Quem sabe é o Senhor Jesus, amém? Talvez eu e você vamos viver tantos anos na igreja por um ato impensável, sem a direção do Espírito Santo, pois ele prosperava enquanto ele andava com Deus. Após não andar com Deus, a recíproca não é verdadeira, ela é o inverso. Quando eu prospero, quando eu não prospero. Já viu alguém não prosperar subindo? Então, se alguém não prospera, desce. Mas quem prospera? Mas eu quero te dizer que na presença do Senhor, Deus, quem tem que sacrificar
é quem tem crédito com o Espírito Santo de Deus. Eu quero te fazer entender mais ainda. Se você é guiado pelo Espírito Santo, Deus está te mandando ir. Não vá devagar, vá com pressa, fazer a vontade do Senhor com êxito, com honra. Uzias era para comandar Israel. E o Senhor está dizendo: ei, varão valoroso, homem e mulher de Deus, o papel de você na sua casa é comandar a tua casa. Mas o Senhor dos Exércitos tem que velar a tua vida. Se você não buscar, vai ser difícil alcançar. Se você não correr rápido, veloz, talvez você vai ficar. Se você não for depressa na essência do Senhor, a trilha vai se cumprir. E os dias estão passando cada vez mais rápido, veloz. E a iniquidade se aumentando. E os dias vivendo dia após dia, com libertinagem. No dia de hoje é muito fácil revelar a vocês quem seriam os dias. Os dias estão na palma das mãos, no smartphone, no iPhone, sei lá como é que é isso, está no e-mail inflamado, está aí no telefone. Nós estamos na igreja, pouco se abre na Bíblia, mas se abre uma tela. Mas ao mesmo tempo que se abre uma tela, está no WhatsApp, está no Facebook. E a tua essência e o teu coração não está dedicado à presença do Senhor. Os dias prosperaram a partir do momento que ele se encheu dos valores, das riquezas, do reinaldo, da prosperidade. Ele falou: agora eu posso ser maior que você. E outrora nós vemos pessoas vindo à igreja se esvaziando de Deus e se enchendo de si. Que isso, Marcos? Sim, cada dia mais se enchendo de nós mesmos. Os louvores muitas das vezes são antropológicos, é cantado pelo homem que tive passar na mão. Palavra de ofensa, toda honra seja dada a Ele, ao único que é digno é o Senhor. Mas não temos que cantar para exaltar o homem e envergonhar o outro. Nós temos que dizer: santo, 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 santo é o Senhor Jesus Cristo. Amados, Isaías fala do dia que morre. Sabe como é que morrem os dias em nossas vidas, nos tempos atuais? Fala para o teu irmão: jejum. Agora fala, Deus. Jejum. Só tem um jeito de matar os dias, amados. Jejum. Jejum. É para mim não comer? Não. É para mim não beber? Não. Mas é para eu matar a minha carne. Eu parar de comer, de beber, de ouvir as músicas mundanas. E alimentar a minha carne. Não pode jorrar água doce e água. O que vocês veem aqui? Um copo. Esse copo está cheio ou está vazio? Não, ele está vazio. Ele só vai estar cheio quando estiver ao ponto de transbordar. Enquanto isso, ele está vazio. Ele pode estar sendo cheio ou estar quase cheio. Assim tem que ser a minha tua vida, cheio do Espírito Santo e vazio de nós mesmos, para que o Senhor derrame, transborde, e o que sair de nós traga vida àqueles que se achegarem a nós. Os dias precisam morrer com jejum, amados. Pecado é alimento de demônio. Pecado é ilegalidade. No dia que morre Uzias, Isaías falando: ei, amados, homem que temia e conhecia, mas não tinha relacionamento com Deus. Pode os casais aqui de presente viver uma vida com a sua esposa em julgo desigual, separado de corpo, intimidade? Pode, de acordo com a palavra. Só tem um motivo para que isso aconteça: é em comum acordo dedicado a jejum e oração. Logo após, se junte, vai para a galera, o Senhor vai prender, glória a Jesus, para que o diabo não atrapalhe no meio de. É a palavra, não sou eu. Se está pegando nessa área, corrige com o Espírito Santo está falando. E ponto final. Os jovens, não é não. Ponto final. Amém? Para os dias. Deus vai te falar aí. Sabe por que é difícil, irmão Charles, matar Uzias? Pastor Sérgio, em nome de Jesus. Sabe por que é difícil matar Uzias?
pois Uzias é prazeroso. Uzias é bom. Né? Hoje o Senhor me lavou, me redimiu, me curou, mas eu sou tão pecador como já pecou lá no passado. Mas os meus pecados, diz o Senhor, Ele não lembra mais. Então toda e qualquer acusação de Satanás sobre o meu e teu passado é Uzias, está morto, lavado no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Só que vai e não cresce. Só que vai e não cresce. Uzias é prazeroso, amados. É difícil, vamos falar disso. Eu gosto muito da área de família, eu gosto mesmo, de verdade. Jovem começa a namorar, né? Não pensa, né? Tá na igreja, vamos voltar, vamos ter departamento da igreja, vamos pegando, daqui a pouco, irmãos. A mãe fala, o pai fala, e a instrução entra no ouvido, sai pelo outro, não acha espaço no coração, daqui a pouco já fica morto com a fé. Por quê? Porque é algo bom, é algo prazeroso, a intimidade dele, e aí fica difícil matar. Porque o pecado, ele traz um conforto, ele traz uma privacidade, ele traz uma vantagem. Há algumas linhas teológicas que vão apontar que Isaías tinha um certo parentesco com Uzias. Então não era vantagem de servir o rei, não era vantagem de ir para frente, porque Uzias tinha providência, Uzias tinha recurso, Uzias tinha tudo, então é vantajoso ser um crente sentado, salvo e satisfeito no meio da igreja. Eu não preciso pôr a mão parado, tem os irmãos que trabalham para o que eu vou fazer, me apresentar na obra. Eu vou lá e pego só um pouquinho, e só esse pouquinho eu já faço demais. Talvez Isaías não via dessa forma. Aí Deus falou: ei filho, eu não te chamei para ficar sentado não, em nome de Jesus. Eu não te chamei para ficar inquieto, eu te chamei para a linha de guerra, para a linha de batalha, para sair essas portas, fazer igual as irmãs que vão fazer missões aqui, pregar o Evangelho, sabe? E pegar quentinha, marmita, e nas portas dos becos, nas vinhetas, anunciar o Evangelho até que Jesus volte. Eu não te chamei para ficar de boa, cumprindo uma orelha, perfume importado, roupa bonita, não. Isso tudo vai ficar, tudo é momentâneo. Deus tem um coração de homens e mulheres que falam: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, não a ti, a mim, Senhor. Deus prepara a morte de Uzias. O desespero é tomado no coração do povo de Israel. O povo de Israel volta à essência que foi acostumado desde o tempo do Antigo Testamento, desde Gênesis assim por diante. Deus levantava o rei, daqui a pouco o povo voltava a pecar, a adorar outros deuses. Deus levantava o sacerdote e o povo abaixava de novo. Quando morre a referência, o povo se perde. Filho, o Senhor não brinca contigo não, né? Em nome de Jesus, toma vergonha na cara e presta atenção. Toma vergonha na cara, eu falo de novo, vigia. Deus te selou com o seu mais valorizado desse mundo, que é o selo do Cordeiro de Jesus Cristo. Com alto preço de sangue ele te selou. Você é referência, filho. Não faz ninguém se desviar não, pois você vai prestar conta diante de Deus. Fala para Deus: sim, Senhor, sou eu, fofoqueiro. Sou eu. Sabe? Misericórdia. Conversa com os irmãos aqui, liderança de igreja, sangue de Jesus. Deus te deu tesouro, um anjo preparado para botar o língua. Deus amado. Meu Pai, né, irmão Sérgio? É só luta, cara. E vamos lá. E aí Deus chama Isaías a um particular, porque ele ainda tinha o Espírito Santo. O povo entra em desespero, Isaías vai para o templo e começa um divisor de água na vida dele, como eu disse. Talvez aí comece o momento mais importante de Isaías. E ele diz: no dia que morre o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado em seu alto sublime trono. A obra do seu manto enchia o templo.
E aí por diante nós vamos ver a palavra, ele vê anjos, ele vê querubins, ele vê a graça de Deus, ele diz: ai de mim, vou morrer, que sou pecador, pois habito em um povo de impuros. Amados, sabe o que Isaías está me dizendo? Senhor, eu estou falando palavrão, vê se pode. Senhor, eu estou na tua igreja, mas eu estou irmão, mandando o irmão passear, mandando o irmão por raio de guarda, falando para o irmão, vai lá abençoar, para não dizer outra palavrão, né? Mas Deus conhece o coração do homem, enganoso e perverso é ele, mas quem conhecerá senão o próprio Deus, que tudo vê, tudo sabe. Então toma cuidado. Eu habito num povo de impuros. As más conversações, diz a Bíblia, corrompem os bons, mas bem-aventurado é o homem que não anda, não senta, não fala. Está entendendo, queridos? Isaías, profeta messiânico, vai anunciar Jesus, mas em um momento da vida dele, cria alguns caminhos novos. Mas eu quero te dizer, na presença do Senhor, não tem como alcançar ninguém, amados. Posso ouvir amém? Na presença do Senhor, o problema do meu irmão não é o meu problema, pois só quem se preocupa com a vida do irmão, só quem se preocupa em falar a vida dos outros, é quem anda com capeta, não com Deus. Quem anda com capeta faz fofoca, quem anda com Deus leva o irmão em oração, em jejum, em lágrimas, e clama a Deus, abre os céus, sobre a vida da minha irmã que vai casar, entra no português, entra para o fogão, tudo que ela precisa. Quem anda com Deus, se preocupa em orar para si mesmo e fala: Senhor, diante de ti eu sou um homem pecador, Senhor. O Senhor já me viu, me permitiu ver a tua glória. O segundo ponto, ele fala assim: ai de mim que eu vou perecer. Amados, como o Espírito Santo nos constrange, habita dentro de nós e nos faz viver a palavra, só o que nos resta é reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, apontar diante dele as nossas falhas e dizer: Senhor, me dá mais uma chance em nome de Jesus. Quem anda com Deus não tem tempo para perder tempo com coisas que não proferem a palavra de Deus. Quem anda com Deus, se encaminha com Deus, não tem tempo para brincadeira. Ele fala: ai de mim. Aí a Bíblia vai dizer que vem um anjo, pega uma tenaz quente, uma brasa, toca na onde? Nos lábios. O que ele pecava? Nos lábios, não é isso? Ele não era um homem de lábios impuros? Ele não falava uns palavrão? Talvez não reclamava demais? Deus cura exatamente aonde os dias morrem. Aonde os dias morrem, o Senhor manifesta a sua cura. Amados, se os seus lábios estão mal, confessa a Deus. E sabe qual é o problema da igreja, amados? Minha, sua, os nossos erros, os nossos pecados se resumem a um problema: pecamos aonde? No colégio. Mas queremos pedir perdão ao Senhor no atacado. Senhor, perdoa os meus erros, falas, pensamentos, decisões. Ei, Senhor, fui eu que fiz isso. Posso ouvir amém? Senhor, fui eu que olhei, fui eu que roubei, fui eu que mexi. Senhor, eu falei mal sim, e nós devemos confessar no varejo, pecado por pecado diante do Senhor. Porque o Senhor nos constrange, e quando estamos diante dele, ele nos mostra quem realmente somos, e diante dele não podemos enganá-lo. Graças a Deus que ele não coloca uma lepra em nossas vidas, pela misericórdia dele, ele tem nos guardado e nos livrado. Isaías vai dizer: Senhor, me limpe, me lave. Querubim pega uma brasa, toca nos seus lábios, aleluia, e diz assim: você vê o que está acontecendo? Eu imagino Isaías assim: eu estou vendo, eu estou sentindo
toque. Lembra de Jacó? Eu não largo a minha bênção. Aleluia, eu não largo a minha bênção. Aleluia, eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar. O nome dele é trocado. Ele passa, sai da fase de enganador e passa pela fase de multidão. Salvador, patriota, aquele que aponta de nação, o verdadeiro digno, pois a natureza adâmica não habitava mais nele. E quando ele tem encontro com Deus, ainda tem marcado, o Senhor muda a vida dele. O que precisamos entender é que as marcas que o Senhor coloca em nós é para que glorifique o nome dele, mas as marcas que o mundo quer colocar em você vai te fazer vergonha. Quando Isaías se apresenta diante do Senhor, reconhece os seus erros, não ora mais pelo irmão lá e vem apontando os erros dele. Senhor, o problema é aquele irmão, o problema é aquele irmão. Eu costumo dizer que os fins, às vezes, justificam os meios. Mas em alguns assuntos, diz que os meios não justificam os fins. O que eu quero dizer? Uzias pecou, assim como tantos homens de Deus pecaram, assim como eu e você peca. Mas Uzias pecou não por frustrações. Uzias não peca por perdas. Porque tem pessoas... Não sei se vocês já viram isso ou viram, mas acredito que sim. Já viram pessoas que sofrem de tudo nessa vida? Passam por enchente, a casa cai, perde parede, perde carro, perde cachorro, papagaio, periquito, perde tudo. E aí a gente chora, nossa, como aquele monte de pernas. Marido foi embora, a mulher foi embora, largou. Veio a tristeza, veio a enfermidade, o diabo tentou de tudo, preparou as armas, e o cidadão e a cidadã está de pé, firmado em Cristo. E a gente fala, Deus, o que está acontecendo? Tem pessoas que a sua natureza, ela pega as adversidades, usa como um trampolim e voa. E vai embora. Vê as lutas, vê as dificuldades e vai, e prevalece, e vai em frente. E o testemunho, a marca que Deus preparou, serve de edificação. O evangelho dentro dela traz transformação. Pois se aquela pessoa passou por isso, existe um Deus que cura, liberta e que vive eternamente. Amém? Outras pessoas, na primeira dor de cabeça, a primeira topada, glória a Deus, não vão mais para a igreja, morrem, se desanimam, se desviam, pegam, acontece de tudo. Mas também há outras pessoas que Deus não pode abençoar. Não que não tenha poder, preste bem atenção. Eu tomo cuidado para que você não entenda algo diferente daquilo que eu estou falando. Deus tem todo o poder, amém? Mas tem pessoas que Deus não vai prosperar. Porque Deus olhou para o santo. Tem visto o meu servo Jó? Satanás. É fácil, ele tem tudo. Toca. Sabe qual é a referência de Jó? Para com Deus, não era a prosperidade dele. Não era a bonança dele, posso ouvir amém? Não eram os bens materiais, não era a saúde, não eram as riquezas, não era fazer os casos, o poder, era a santidade com Deus. Ele sacrificava pelos pecados dos filhos, ele orava, ele buscava, ele era fiel aos dízimos, às ofertas, às orações. Daniel orava 3 vezes ao dia. Sol, pôr do sol, referência, é lançado na cova, o fogo não queima, o Senhor se faz presente. Amados, quem tem o coração do Senhor não cai. Quem tem o coração de Deus permanece. Vem os ventos, vem as provas, as acusações, mas o Senhor me garante tudo. Ponto. Uzias não teve tudo. E aí eu vou terminar. A soberba é isso. Os fins, às vezes, justificam os meios. Para alguns, a soberba vai tomar conta do coração. Vou usar o altar porque eu não oficializo aqui. Eu canto. Está repreendido. Cantar até passarinho canta, Deus. Sabe? Eu prego. Martelo também prega. Eu limpo a igreja. Não vejo ninguém. A não ser a irmã que está oficializada. Quem quer estar no altar tem que ir para a igreja.
Quem quer passar por aquelas portas ali, fazer parte do rebanho de Cristo, tem que limpar a igreja, tirar o pó, olhar para o ventilador, ver poeira, tem que pagar um preço, é a casa do Senhor. O Senhor Jesus vai dizer: os meus, pela minha casa, me consome. Mas não era um consumismo doentio, era uma necessidade de ensinar. Deus não habita em templo sujo. Para que a unção caia, é necessário renovo, limpeza, lavagem. O Senhor derramando unção, purificando o templo, transformando as vestes. Aí o Espírito Santo encontra a casa limpa, barriga, glória. Amém, queridos? Os dias deixou a soberba entrar no seu coração. Amados, toma cuidado. O carro não pode te desviar da presença do Senhor. Pois no dia, você falou: Deus, me dá um carro que eu vou te servir. Deus ouviu. Às vezes está chovendo e vamos lá do teu lado. Misericórdia. Não oferece nem uma carona. Aí às vezes tu reclama: Senhor, me dá a tua bênção. A bênção não vem. Faz igual a Isaías. Senhor, me mostra os meus dias em nome de Jesus. Mostra aquilo que precisa morrer dentro de mim. Aquilo que tem me dado como referência humana e não espiritual. Aquilo que tem me deixado numa zona de conforto, onde eu não me conformo com a vida que estou vivendo. Não busco a transformação. Não caminho dia após dia, até eu ser experimentado por ti, Senhor. A Bíblia vai dizer que Isaías é tocado nos seus lábios e depois de ser curado, ele ouve uma voz e diz: a quem eu enviarei? E o Senhor te pergunta hoje: a quem eu enviarei a igreja? Peniel, Batista, Quietude. A quem eu enviarei? Pois o Senhor te deu referências hoje, para que você olhe para dentro de você, peça a direção do Espírito Santo, analise os seus dias, analise aquilo que tem te tirado da zona, tem te tirado da tua intimidade com Deus, te colocado numa zona de conforto, para que o Senhor cumpra a sua promessa na sua vida. Assim como foi com Isaías, Deus preparou de todos os dias. Logo após ele anuncia o Evangelho, a transformação genuína acontece. Dia após dia, o Evangelho é chegado até nós, através de homens que tiveram o seu comportamento mudado. Eu quero encerrar dizendo, amados, Isaías chega naquele tempo. Eu acredito que, talvez despido, com roupas ele estava. Eu não estou dizendo que ele estava nu, mas talvez despido. Ele abandonou todo o seu eu e disse: Senhor, eu estava com os olhos depositados nos homens. Eu não estava com os olhos depositados em ti. Eu estava depositado os meus olhos no homem. E pelos meus olhos estarem no homem, eu deixei a minha confiança de lado. Querido, eu quero dizer para você: todas as vezes que você vira essa igreja, você vira esse templo, esperando apenas o Senhor falar contigo, você está com seus olhos depositados no homem. Que isso, Marcos? Sim. Olha para o rostinho do outro. Olha os olhos de vocês como brilham atento. O homem que está falando. Mas se você sair da sua casa dizendo ao Senhor: eu vou te adorar, eu vou te buscar na beleza da tua santidade, no meu dos louvores, porque lá o Senhor habita. Eu vou confessar os meus erros e eu vou dizer: fala comigo, fala, Senhor, fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. E eu vou dizer: Senhor, eu ouço a tua voz, eu sei que é o Senhor, mas muitas das vezes eu sou teimoso, sou covarde, eu faço o que não deve. Assim como louvamos. E aí vem o Senhor e traz a chama do Espírito de você, dizendo: Ei, Isaías, se coloque de pé, Jesus.